É bom demais da conta ter vocês aqui comigo, mais esse encontro, né? Essa aula, esse estudo de caso, essa análise, o nome que você quiser dar. E para o pessoal que está no YouTube, seja muito bem-vindo. Para você que está chegando pela primeira vez, esse é um conteúdo, não é das microexpressões, como alguns pensam. Aqui nós estudamos, analisamos as características morfológicas da face, dimensões, proporções, protuberâncias na face. E essas informações são traduzidas, né, ou melhor, evidenciam para nós comportamentos, tendências de personalidade. E aí pode parecer meio estranho assim no primeiro momento, né? Mas se você olhar algumas aulas que nós já colocamos aqui, você vai entender que tudo na nossa face e no nosso corpo tem um porquê de estar do jeito que está e de ser do jeito que é. Então vem comigo, pega o seu papel, sua caneta também, tanto quanto vocês. É, Pega lá, sei lá, ou uma pipoquinha ou sei lá, um guaraná, porque agora o bicho vai pegar, hein? Bom, então vamos começar aqui a análise com essa foto. E já quero dizer também que vocês que gostam desse tipo de análise, né, e gostam de futebol, aqui tem análise do Cristiano Ronaldo, aqui já tem análise do, do Neymar. A do Cristiano Ronaldo teve umas informações adicionais muito bacanas, onde nós falamos do Bolt também, a característica de orelha, de pescoço, assim, trouxeram, né, uns insights bem bacanas. Então, se você depois puder, vou deixar aqui ou aqui em cima, né, para quem está no YouTube, ou então vou deixar lá no finalzinho do vídeo, tá? Vou deixar, você clica e já cai direto lá. E para vocês aqui o acesso é praticamente direto, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Quando você olha para a foto dele, né, para a imagem dele, mais especificamente essa, o que mais te chama a atenção? Tem alguns pontos, né, que chamam bastante atenção. Mas assim, o que mais me chamou a atenção, assim, primariamente, foi essa região aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Isso aqui me mostra um conjunto. Só aqui eu já tenho um conjunto de informação que, se eu visse a pessoa assim, pela primeira vez na vida, em qualquer lugar, eu já entenderia muito sobre ela, só aqui onde eu marquei para vocês. E por que isso? Porque esse conjunto aqui de olhos e sobrancelhas são o que eu chamo de concêntricos ou concentrados, né? Você vê que vai tudo para um centro. Se tivéssemos um centrão aqui, ó, podemos dizer que é como se isso aqui tudo fosse para o centro, tá? E tem os que são excêntricos também, que sai do centro, né? Eu já fiz aqui a análise da Jojo Todinho com o Tiro Lipa, onde eu falo sobre isso. Também está aqui no canal, né? Mas vamos entender então o porquê que eu digo que essa região aqui ela já acaba gritando, apesar de ter outras informações aqui, como orelha, testa, lábios. Eu vou falar sobre essas coisas também, mas vamos focar aqui em primeiro momento. Vamos lá, orelhas, olhos. Você vê que os olhos são próximos, tá? O que chama de próximo? Aliás, eu não vou nem chamar de próximo, eu vou chamar de concentrados, tá? Porque para a gente dizer que são próximos, essa distância aqui, ela tem que estar trepando nesse pedaço aqui, tá? Nesse pedaço aqui. Porque o que acontece, pessoal? A distância entre um olho e o outro, tá? A distância entre um e outro é mais um, certinho, tá? Então, quando você mede e esse no meio, essa distância do meio, ela dá menor, né, do que essas outras duas aqui, então é porque os olhos são afastados. E quando essa aqui, ela dá
maior, igual eu estou mostrando aqui para vocês, ó, trepando ainda nesse pedaço do olho aqui, nesse pedaço do olho, opa, é sinal que os olhos são próximos um do outro. Então, nessa ótica métrica aqui, os olhos não trepam quando a gente divide em 3 partes, tá? Não trepam. Mas calma aí. Mas quando você olha num todo, fica um espaço muito grande aqui, ó. Tá vendo? Fica um espaço muito grande. E esse espaço grande, né, passando, né, após os olhos, isso vai me mostrar o que eu chamei para vocês de concêntricos, que tem o mesmo efeito de olhos próximos, tá certo? Então, olha lá, esses olhos, quando eles são próximos, vamos lá, pessoal, é muito louco isso aqui. Vamos lá, raciocínios, o raciocínio, ele vai ter a tendência a ser muito mais analítico do que filosófico, do que subjetivo, vai ser muito mais científico. Olha o que é combinação de informação, pessoal. Isso aqui não é feito nas coxas, isso aqui é combinação de informação. Pessoal, e olha só, principalmente aqui do YouTube. No final, eu vou trazer um insight assim, poderosíssimo para quem estuda leitura facial. Principalmente falando sobre formatos. Porque tem gente que adora formato. Eu já falei uns vídeos para trás aqui, que muito cuidado, quem se apega só em formato. Mas o pessoal adora. Ai, meu formatinho, não sei o quê. O vídeo que tem mais visualização aqui no canal é de quê? Formato. É um de mais visualização. Até hoje, eu botei o vídeo há tanto tempo, e até hoje é um dos que mais roda. É formato. E eu sempre aviso o perigo que é, pessoal, você focar só em formato, tá? E por uma coincidência do destino muito boa, essa análise de hoje vai me dar a condição de mostrar na prática porque temos que tomar cuidado com essa questão de formato. Então vamos lá, continuando aqui, ó, você vê, detalhista, né, essa questão dos olhos concêntricos e próximos, perfeccionista. Pensa numa pessoa perfeccionista, focada. Aqui no caso dele eu não diria nem focado, eu diria hiperfoco. Super, ultra, hiper, mega foco. E vocês vão entender o porquê. Porque eu não estou me baseando só nesse item aqui. Tá? Tem muitos outros ainda que vocês vão ver. Então esse olhar assim é olhar de muito atento. Né? De um olhar de precisão. Uma vez tinha uma pessoa que estava perguntando aqui, né, sobre o curso e tudo mais, e aí ela falando para mim que trabalhava com farmácia, né, ela trabalhava em laboratório farmacêutico, né, que tem aquelas precisões de detalhe, né, de miligrama, né, fazer porção de remédio, não sei mais o que, porque era farmácia de manipulação. Quando eu vi os olhos dela separados e sobrancelhas altas, eu falei, ih, ela tem que fazer um esforço muito grande para ser uma boa, né, uma boa habilidosa naquela atividade. Porque essa característica que eu acabei de falar é uma característica de macrovisão. Aqui não, já é o contrário, é uma característica de microvisão, de precisão. Tá? De precisão, e você vai ver como que isso se intensifica na sequência. Tá? Então você vê, até se juntar com outras partes aqui, isso aqui pode ter até certo fanatismo. Tá? Em certos, quando eu falo fanatismo, não é só, né, ligado à religião, não. É que pessoas que muitas vezes têm uma visão ali bem... tem uma palavra que eu gosto de usar, eu esqueci dela agora, mas daqui a pouco com certeza eu vou lembrar. Porque esse assunto ainda vai voltar. Mas é a pessoa que é tão obstinada naquilo que ela bota foco para fazer,
que, que ela consegue eliminar todo o entorno e manter a atenção só naquilo. Aí agora vamos ver como é que isso se fortalece. Além de serem olhos próximos, os olhos são pequenos. Se a gente for botar aqui, antes de começar aqui, obviamente eu tenho que medir tudo direitinho. Então a medida, né, olha só, a medida dos olhos, para ser razoavelmente do mesmo tamanho, ela ficaria assim, ó. Se eu fosse dividir nas 5 camadas verticais. Então, olha lá. Isso aqui me deixa, o rosto dele, para esse tamanho de olhos, deveria ter mais ou menos esse tamanho aqui de face. Tá vendo? Então, se a face ela ainda é maior, isso é sinal que os olhos deveriam ser maiores, para que ficasse dentro dos parâmetros métricos, né, adequados. Então, se os olhos eles não se enquadram ali, isso é sinal que os olhos são pequenos. E olhos pequenos são de pessoas que não se deixam levar pela manada. É muito difícil você ver uma pessoa de olhos pequenos se o Maria vai com as outras, porque são pessoas de mentes fortes, mentes da persistência, né? Não são influenciáveis, não se influenciam facilmente. E aí, conversando com outros itens aqui, você vai ver também que são pessoas mais conservadoras. Os olhos são fechados. Tem um vídeo aqui, ele está dentro do curso de análise de rosto. Vou ver se eu deixo aqui na descrição. Mas essa aula sobre olhos tem aqui no canal também, que eu pego um binóculo, eu boto aqui, eu acho que é alguma coisa sobre o estudo dos olhos, alguma coisa assim, está aqui no canal também. E aí eu mostro, né, que os olhos, quando eles são pequenos, é como se a pessoa tivesse uma vida mais interior do que no exterior, né, mais para dentro do que para fora de si. Né? O mundo dela é aqui dentro. Tá? É aqui dentro. Então, com isso, você vai ver que as pessoas tendem a ser mais solitárias, mais conservadoras. E o interessante é que mostra também que são pessoas com forte tendência a serem tímidas. Tá? Né? Daí também o motivo de preferirem ficar mais sozinha, mais na dela, menos contato, né, com muita gente, porque o mundo dela é mais aqui dentro. Tá certo? É mais interno. Agora, vamos lá. Para intensificar isso aqui nesse conjunto concêntrico que eu falei para vocês, ainda tem mais a questão dos olhos serem fundos, ou seja, os olhos eles são para dentro da órbita. No próximo, eu não sei se eu vou lembrar de falar, mas no próximo slide eu vou mostrar uma foto dele meio de lado. Você vai ver que isso aqui os olhos dele chegam a ficar escuro. Aqui nem tanto, ó. Você vê que tem claridade pela face dele, mas não tem muito brilho nos olhos. E tem um curso que eu apliquei chamado Análise Fotográfica que eu falo sobre isso, que a gente tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, se você for analisar a íris, fala, não, os olhos estão opacos. Tá, mas se a pessoa tiver os olhos para dentro da órbita, ele vai poder ter os olhos sem brilho, porque vai bater menos luz. Tá? Então são esses detalhes assim que quem está iniciando nesse estudo não pega, né? não entende, mas tem que se atentar para isso. Então, sendo os olhos fundos, eles vão ter o mesmo efeito do que eu falei dos olhos quando são assim, ó, semicerrados. Eu falei isso no vídeo anterior, eu fiz uma análise do Guilherme de Pádua. Inclusive, está muito boa, o pessoal gostou bastante. Se você gosta, quer entender um pouco sobre a mente, se é psicopata, não é, como é que... Né? Então ali, uma das facetas dele era ficar muito assim, ó, quando ele era mais novo. Tá? E isso, aí eu falava que era proteção psicológica. Esse efeito de proteção psicológica, a gente vê tanto em quem tem os olhos com aspectos de fechado, como quem tem os olhos para dentro da órbita. Que é como se fossem os olhos se protegendo, né?
Então, daí, mais uma vez, reforça a questão de ser uma pessoa mais reservada. Não é um povão, né, tipo um Neymar da vida. Não, é mais na dele, é mais reservado. Até porque isso é um tipo de visão que é focal e profunda, tá certo? E dentro desse conjunto, eu vou entender aqui que traz também introspecção e introversão. Isso a gente vê também, né? É reservado, é característica de reservado. Bom, lembrando que como eu estou dentro desse contexto aqui, olha, esse contexto aqui também tem o quê? Sobrancelha. Então vamos falar sobre as sobrancelhas. Calma aí, deixa eu acertar esse áudio aqui. Acho que agora foi. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. O pessoal do YouTube aí um pouquinho de paciência. Então voltando aqui. As sobrancelhas dele, elas também são muito baixas. Ela quase ele faz uma linha. Aqui você vê que faz uma linha já com a pálpebra móvel, pálpebra superior móvel. Então, olha lá, praticamente uma linhazinha de tão baixa que ela é. E isso aqui eu também falei olha, tem muitas coisas das características dele que a gente vê, sabe em quem? No Guilherme de Pádua. Então, é por isso, pessoal, que eu falo para vocês que a gente tem que ver contexto, tá? A gente tem que ver contexto. Então, vamos supor, outro dia eu vou falar sobre esse assunto, mas vocês vão entender o porquê que eu jamais eu diria que uma pessoa com um grupo de características, elas são, vamos supor, criminosas, como fazia Lombroso, né? Eu jamais iria fazer isso. Por quê? Porque existe uma série de fatores, existe o ambiente que a pessoa vive, existe a oportunidade que a pessoa teve, existe a realidade afetiva com os pais que a criança desenvolveu, existe aspectos neurológicos envolvidos, existe tipo de alimentação, tipo de pensamento, tipo de etnia, um monte de coisa, N coisas. Então seria muito perigoso. Agora, se amanhã ou depois você aparece, você ouve falando aí que Messi matou não sei quem. Então aí, poxa, seria muito fácil chegar aqui igual como fala, né, engenheiros de obras prontas, seria muito fácil chegar aqui, analista de resultados consolidados. Analista de resultado consolidado, o que adianta? Aí depois que matou, não, mas aqui, olha, mostra toda a característica que é propenso a matar, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, por isso que eu não faço isso, pessoal. Então, se você acompanhou do Guilherme de Pádua, você viu como que eu trato. Eu trato como alguém que eu nunca vi, que eu não sei do que vivenciou, porque às vezes você passa por uma pessoa na rua que já matou um monte de gente, ninguém ficou sabendo, e aí, você está do lado dela. Mas como é que você vai dizer que ela matou, que ela não matou? Você sabe? É por isso que eu estou prometendo aqui que eu ainda vou trazer um vídeo sobre esse assunto, porque que eu não acredito que a leitura facial ela sirva como laudo com determinância de dizer que alguém é ou não um criminoso. Jamais. Isso aí seria estereotipar a pessoa, seria preconceito com a pessoa. Meu Deus do céu, não tem. Na minha concepção não dá. Inclusive, eu vou passar a pegar meu livro também. Tem um livro, tá, pessoal? Não é um livro de análise, é um livro de perguntas e respostas sobre leitura facial, que muita gente tem dúvidas e não encontra literatura sobre isso. Então é um livro para quem quer se aprofundar, para quem quer ser acadêmico, né? Para quem é acadêmico em algum estudo que aborda a leitura de rosto. Então é leitura facial em perguntas e respostas. Vou ver se eu lembrar, eu deixo aqui na descrição também. Mas vamos lá, então essa questão da sobrancelha baixa, eu falei, né, que intensifica ainda nesse contexto dele aqui, maior capacidade de concentração, menos paciência, menos tolerância, igualzinho, né? Quando eu falei lá de mais observação profunda, mais sagacidade,
igualzinho eu falei no Guilherme de Pádua. Lá eu acho que eu ainda falei sobre os pontos, né, de atenção. Agora, é isso, pessoal, que a gente tem que ficar atento, é que quem vê minha análise aqui, a grade de coisas que eu falo para uma pessoa referindo a um item, sei lá, olhos, sobrancelha baixa, não necessariamente vai ser o mesmo que eu vou falar para um outro. Por quê? Porque é uma outra configuração de rosto, tá? Não é porque é uma outra pessoa que tem uma vida diferente. Porque eu não vou lá ver como é que é a vida dele, estudar biografia. Já pensou? Eu passo, às vezes, o que mais me dá trabalho aqui, pessoal, é para estudar foto. É muito ruim você achar foto boa. Aí eu ainda já pensou se eu fosse parar para estudar biografia, vídeos biográficos, estudar livro, eu ia para fazer uma análise ia levar semanas. Então a análise às vezes eu faço em horas, né? Eu monto ali as fotos, eu já faço as métricas direitinho e aí já posso gravar. Por isso que esse esquema aqui é ótimo. Inclusive, se você olhar aí no canal, teve um tempo atrás aí, acho que ano passado, eu fiz 30 dias de vídeos de análise todo dia. O pessoal que mexe com isso falava, cara, como que você faz análise todo dia? Todo dia tem análise. Como é que você tem essa perspicácia? E aí eu já ensinei isso aqui também, como que é o meu passo a passo para conseguir isso. Mas voltando aqui, pessoal, além da sobrancelha, então vamos lá, olha só. Eu falei que os olhos, eles são concentrados, né? Eu falei que os olhos, eles são pequenos. Eu falei que eles são profundos para dentro da órbita, né? Ah lá, para dentro da órbita. Órbita é o buraco aqui, tá? A gente chama de cavidade orbital, né? Não tem aqui o seu crânio, né? Então, aí aqui tem um buraquinho dos olhos. Então, isso é a cavidade orbital. Então, ou órbita, né? Como também é chamado. Falei que a sobrancelha é baixa e outra questão, que a sobrancelha é reta. Tá vendo? Então, mais uma vez, a gente está diante de uma pessoa que, nas emoções, ela é menos de demonstrar afeto, sentimentalismo, não vai rolar, tá? Com ela não, com essas características, ainda mais com essa força toda aqui, essa concentricidade toda que eu estou mostrando aqui para vocês, sem condições. Muitos traços retos também na face, já vou falar aqui também da testa, sem condições. Então isso aqui, ó, pode ser visto como frio também, lógico, calculista, às vezes realista até demais, metódico, sem sentimentalismo, tá? Olhos pequenos também demonstram menos emoções. Olhos grandes demonstram mais emoções. Olhos grandes escondem mais, ou melhor, mostram mais, né? Tem mais dificuldade para esconder as emoções. Olhos pequenos, ela está sentindo uma coisa que você muitas vezes nem sabe, porque elas conseguem esconder com mais facilidade o que estão sentindo, o que está se passando ali com ela. Então aqui, pessoal, outra coisa interessante que você vê, calma aí que está dando uns chiados aqui. Ao vivo é assim mesmo. Opa, vamos lá. Então olha só, outra coisa interessante aqui, que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, calma aí. Tá, botei mais essa foto aqui. Olha aqui os pés de galinha dele como que descem. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui eu já mostrei em vídeos anteriores, que aqui por baixo tem uma musculatura chamada zigomático menor, que ela alguns chamam de músculo da tristeza ou da dor. Eu, hein? Músculo da dor. Oxi. Tudo ao vivo.
Agora foi. Então é o músculo da dor. Isso aqui pode expressar dor física e dor emocional também. Isso aqui mostra mais sofrimento e tristeza de longo prazo, tristeza crônica. Então a gente pensa assim, jogador famoso, tem dinheiro, então a vida é mil maravilhas, é feliz da vida. Não confundam, tá, pessoal? Não confunda prosperidade, vida financeira com estado de espírito, tá? Temperamento, ainda tem essa questão também de temperamento. Nem todo mundo é sanguíneo, tem gente que é mais melancólica, tem gente que é mais fleumática, tá certo? Então a gente tem que olhar essa questão toda aí. Então isso aqui revela, talvez por vivenciar coisas, não compartilhar, porque acredito que ele não seja de compartilhar muito da sua vida pessoal, não seja muito de contar com os amigos, né, com poucos amigos que eu acredito que seja, né? Porque esse perfil não é de muitos amigos e além de não ser, não é muito de falar, né, do que está sentindo, do que está vivenciando. Muitas vezes nem a própria família, né, nem os mais íntimos vão saber o que essas pessoas estão realmente sentindo. E mais um ponto aqui, olha, para poder combinar completamente com essa linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui para vocês, é a testa, né, com esse perfil quadrado aqui, olha. Tá vendo? Então isso aqui também vai mostrar, vai reforçar essa questão de racionalidade, de lógica, de cientificismo. Se não fosse jogador de futebol, não seria um psicólogo, tá? Ou quer dizer, não que não seria, mas talvez não tivesse a liberdade de criatividade, né, e de subjetividade necessária para quem mexe com o inconsciente, para quem mexe com o que é intangível. Então isso aqui quebra muito o lúdico da pessoa, né? O artístico da pessoa, né? Porque para essa finalidade, essa região seria mais assim, ó, mais filosófico, mais, né, religioso até. Então o fato de ser mais quadrada, que é a junção de linhas horizontais com verticais, isso vai mostrar que é uma pessoa que busca pela organização, pessoas organizadas. E por esse contextão todo que eu estou trazendo para vocês, eu diria até que ele poderia ter uma espécie de TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Se você não sabe o que é TOC, né, qual é a característica, quem tem transtorno obsessivo compulsivo, né, mania de tudo organizado, nada pode ficar torto e tudo mais, eu tenho um vídeo aqui no canal também, em outra playlist, mas nesse mesmo canal, falando o que é TOC, o que é transtorno bipolar do humor, eu tenho aqui também. Tem um aqui que eu falo sobre o que é o psicopata. Então é só você procurar, pessoal, aqui no canal que tem tudo isso para vocês. Tá? Mas voltando aqui, isso aqui também é característica de pessoas mais autodisciplinadas, né? Pessoas que não lidam muito bem com o improviso. Tá? Elas preferem ter tudo ali já como vão fazer, né? Ali na sequência direitinha. Então, mais cautelosas. Então é esse perfil aqui. Bom, aqui eu já mudo um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre essa região dele aqui que é ressaltada. Olha. Chega aqui, tem uma protuberância. Tá vendo aqui? Ó, essa região dele aqui, acima da sobrancelha, ela é mais protuberante, ela é mais destacada. E na morfopsicologia mais tradicional, essa testa aqui dividindo em 3 partes, né, os subterços, assim, olha,
Eu até uso didaticamente o termo imo, tá? Que é o I de... o I de quê? Fugiu aqui. O M de memória e O de observação. O I é de quê, gente? Ah, meu Deus, I... Meu Deus, fugiu do que é o I. Daqui a pouco eu lembro. Mas o mais importante é que eu lembro esse daqui, olha. Que é o O, tá? Que é o de observação. Gente, agora eu fiquei... Como é que eu pude esquecer isso? Eu que criei a ideia de IMO e esqueci. Mas está tranquilo. Então, essa é uma característica interessante, que assim, se a gente for olhar na antropologia, isso aqui nós podemos dizer que era um sinal de dominância, né, entre... É como se fosse assim, um mecanismo de defesa nos humanos mais primitivos, os neandertais, enfim. Os humanos mais primitivos, quando eles tinham essa região aqui mais destacado, muitas vezes poderia ser quem tinha mais dominância na prole, né, na tribo, melhor dizendo, tá? Então é uma característica sim de observação, né? É uma característica de capacidade de observação com a inteligência voltada para a prática e para a ciência, tá? Então, como posso dizer, não é ciência do cientista, ciência sim do saber, sabe, de querer saber, de estar ciente, melhor dizendo. Então, é uma característica que, como essa parte aqui se eleva, em contraponto com os olhos, né, dá uma ideia de olhar mais focal, é o olhar do observador. E antropologicamente está ligado ali à dominância. E tem teórico da fisiognomonia que vai falar também que é uma característica mais individualista, que também acaba condizendo aí com o todo. Bom, aqui olha, a orelha, se você olhar por trás, a orelha ela é de abano, né? A gente chama de descolada, quando elas são assim afastadas, né, do crânio. Que aí pode falar de teimosia também, que, né, reforça essa questão de teimosia, né? De obstinação. Lembrei a palavra. Né? Lá no início, pessoas obstinadas por uma determinada coisa, quando ela bota na cabeça, ela fica ali, ó, obstinada. Então essa questão da orelha assim, ela pode ser também uma característica de pessoa obstinada. Então você vê que combina bem. Eu não vou falar sobre esse perfil de orelha, porque tem duas aulas aqui que eu falei sobre orelha, assim, de detalhar até a biologia da orelha. Tá aqui no canal. Você vê a foto assim na frente do Will Smith, tá? Então procura aí, tem duas aulas bacanas sobre esse conteúdo. A orelha dele, uma coisa curiosa também é aqui na anti-hélice, tá vendo? Que tem a hélice, que é essa parte de fora aqui, e a anti-hélice é essa de dentro, que é a que se destaca nele aqui, você vê. Deixa eu riscar aqui, para você ver. Essa aqui, ó. Deixa eu botar uma outra cor. Amarelo vai dar para ver. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa parte se destaca, tá vendo? Ó, ela que se sobressai aqui, ó. Tá vendo? Então, essa é uma característica também de mundo interior, né? Tem um autor que vai falar de pessoas mais intuitivas, né? E, ó, intuitiva, lembrei o I. É imaginação, o I do imo. O terço superior, imaginação. Do meio, memória. E o O de baixo de observação, dentro do estudo da morfopsicologia. Mas voltando aqui na questão da orelha, isso aqui é uma característica de intuitiva, né? E alguns dizem também alguns autores vão falar de pessoas autoritárias, né? Então, assim, é um pouquinho difícil para mim até dar detalhes, que o que eu sei dele talvez é o que a maioria sabe, né?
que é jogador de futebol, que é famoso, que tem vários títulos, que é muito bom no que faz, né? Tanto é que são um dos 3 mais falados aí, juntamente com o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Então fechei o trio de análise, né? Agora outra coisa muito legal aqui que eu quero mostrar a vocês, eu já ouvi um burburinho aí, né, falando de que ele possivelmente seja autista, não sei o que. Eu não posso dizer sobre isso, não posso dar laudo. Mas tem uma característica muito curiosa aqui, olha, se você olhar a orelha dele aqui, olha, ela vem redonda. Opa, calma aí, deixa eu voltar aqui. Ó, ela vem redonda. Ela vem aqui assim, ó. Olha lá. Tá vendo? Porque geralmente a orelha, o que você vai ver? Ela tem, né, essa partezinha aqui que tende a ser maior. E aí ela vem, aí chega aqui, às vezes tem uns detalhezinhos e tal. Aqui ela entra, né? Mais ou menos assim. Então, a dele não, a dele já é mais arredondada. Que inclusive tem um extremo aí que seria assim, ó. Esse extremo é muito comum em pessoas autistas. Fisiognomonia russa vai abordar isso, tá? Assim, bem arredondada. Eu até comentei sobre isso, foi no vídeo do Bolsonaro. Mas não chegando a esse extremo, é uma característica muito vista em pessoas tímidas, tá? Tem um estudo de auriculoterapia por trás disso também. Então, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui porque para o vídeo não ficar muito longo, já está ficando longo, tá? E olha que ainda tem coisa boa aqui, nossa. Você que lute para ficar aí, porque tem coisa boa, e papel e caneta na mão. Então vamos lá. Eu vou até fazer o seguinte. Questão aqui, ó, tem um furo do queixo, eu não vou falar porque eu falei no vídeo anterior a esse, do Guilherme de Pádua. As narinas dele também são bem abertas, não vou falar, tem um vídeo aqui que eu falo sobre nariz largo. A barba, que é uma característica de dissimulação também, né? Que ajuda a esconder ou a encobrir. Isso pode representar a pessoa tanto dissimular ou se proteger. Isso inconscientemente falando, tá? Que é proteção. Além do que, é uma questão muito interessante porque ela dá volume no terço inferior. Daí algumas pessoas falam da questão da masculinidade e quanto mais cheia, né, ela for, ainda entra a questão de testosterona. Eu vou fazer um vídeo bem interessante nos próximos, né, estudos. Se eu fosse você, eu não perderia, principalmente o pessoal do YouTube. Não perderia, porque vai ter coisa boa aí. Vou dar só um spoiler. Se você conhece pessoa famosa que faz análise da microexpressão de todo mundo, eles vão cair aqui na nossa mão também. Vamos fazer a leitura de quem faz a leitura das microexpressões, hein? Já deu spoiler. Você arrisca aí alguém? Ou sugere alguém? Coloca aqui nos comentários. Isso aqui, tá, pessoal? O pessoal do YouTube. Então, vou até aproveitar aqui que eu estou falando sobre isso para pedir vocês, né, do YouTube, para ajudar aí com 3 ações, pessoais, que é o famoso curtir, se inscrever, lembrando que se inscrever também aperta aí o sininho para você receber. Eu estou sabendo aí que tem gente que não está mais recebendo os vídeos meus. Então já são poucas pessoas aqui, um material tão bom desse, pessoal. E se você fizer isso, você me ajuda a crescer. A não ser que você seja aqueles que não querem ver os outros crescerem. Aí você não se inscreve, não curte, não comenta, não faz nada. Fica só vendo aí. Mas não tem problema não, que Papai do Céu abençoa a gente aqui de outra forma, tá? E você vai ser abençoado aí também. Então vamos lá. Aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui começa a ser aquilo que eu falei lá no início, né? De quem analisa só um ponto específico cai do cavalo. Você vê que eu fiz uma linha aqui para indicar isso aqui, ó. Tá vendo? Que o terço dele, apesar do terço inferior ser o mais destacado, o terço dele que tem
vamos dizer assim, um destaque maior verticalmente falando, olha só, é o terço, né, o mais largo aqui é o terço do meio. Os outros são considerados menores. Olha lá, ó. São considerados menores, tá vendo? Então, isso aqui, né, que eu acabei de riscar aqui para vocês, poderia me dar um baita tiro no pé se eu pegasse só essa informação. Porque o que acontece? O ponto de ancoragem, ou seja, as características de um lugar só da face, eu chamo de ponto de ancoragem. O ponto de ancoragem dessa característica aqui, eu coloquei aqui, olha, se adapta mais facilmente com as emoções, conexões, relacionamentos interpessoais. Então isso aqui eu poderia dizer de pessoas mais comunicativas, tá? Por quê? Porque se destaca mais, olha, o terço médio, lateralmente falando. E outra, a primeira energia a fluir é a emoção e o sentimento. É como se fosse assim, a entrada de informação, o primeiro processamento seria emocional, afetivo. Depois a pessoa ia raciocinar sobre aquilo, ou depois ia agir sobre aquilo. Tá? Por quê? Porque o indício aqui, olha, deixa eu riscar aqui para você ver, ó. Se eu pegar uma linha aqui, ó, e riscar daqui até aqui, olha lá, ó. Olha só, esse excesso aqui é no terço médio, que essas laterais aqui, ó, é o terço médio, na mediação aí da região malar, né? Eu estou pensando aqui porque eu acho que teve um vídeo aí que eu falei pomo de Adão. Vamos ver aí, depois eu vou até olhar de novo. Mas voltando aqui, então, pessoal, isso ia ser um tiro no pé se eu analisasse só isso. Porque eu ia... Aqui eu estou falando de um ponto isolado. Eu ia ignorar mais de 8 a 10 itens que eu falei nessa região toda aqui, nessa região aqui, nas linhas, na concentração de elementos, né, de elementos dentro da face. Olha que loucura que ia ser. Eu ia dar um tiro no pé. Imagina que é uma pessoa que eu nunca vi na vida, nunca ouvi falar, não sei quem é, apesar, pessoal, que eu não sei muito sobre ele. Mas assim, a quantidade de informação dizendo de racionalidade, de introspecção, de mais fechado, de mais isolado, de mais pensando para dentro, e eu tenho um aqui que vai me dizer o oposto. Quando você bota no equilíbrio, é por isso que eu ignoraria essa questão aqui. É o que eu faço nos outros vídeos, eu configuro o contexto. Se eu estou vendo que tem alguma coisa ali que está chamativa, mas está fora do contexto, pessoal, é como se fosse assim, tem menos energia ali do todo do que o todo. Obviamente, tem menos energia. E pior vem agora, pessoal, pior vem agora. Eu vou traduzir isso aqui para vocês numa outra linguagem que todo mundo ama. Aqui, ó. Todo mundo ama isso que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o quê? Leitura dos formatos. Olha que pancada de tiro no pé seria. É mais ou menos o mesmo do slide anterior, só que com uma outra linguagem. Tá? O que eu fiz no slide anterior é o que fariam aqui se fosse falar de formato. Vamos lá. Então, olha só. Se eu tivesse que analisar o formato aqui, a primeira coisa que eu ia ver é a região entre a testa, né, daqui mais ou menos, até aqui, né, que é as extremidades dos terços. Deixa eu mostrar para vocês melhor. Tipo assim, aqui, vê, ó. Ó, aqui está o terço superior, né? Fui muito alto aqui, mas não tem problema não. É como se eu pegasse daqui e aqui e dividisse por 2. Vamos supor que deu aqui. Beleza. Então, ó, aqui. Beleza. Então, agora eu já posso tirar essas informações aqui. Eu já sei que mais ou menos a minha linha, né, de medir essa região seria por aqui, no centro da testa. Tá certo? A outra seria na mediação do osso malar, tá? Do osso zigomático, aqui assim, ó. Então seria
Mesmo princípio, pegando mais ou menos aqui, até aqui assim. Então eu iria puxar uma linha aqui. Opa, não está certinho porque eu estou com... Opa, aqui ó, com o mouse. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? E o outro seria no ponto da mandíbula. Ó, aqui assim, e aqui assim, e puxaria a linha. Ah lá, por aqui eu já poderia ver como que eu ia traçar a linha para poder saber sobre o formato. Então vamos lá, eu já até adiantei aqui, ó, botei aqui, olha, a gente vê que essa região aqui, olha, ela é menor, botei as setas para dentro, essa região aqui ela é maior, botei a seta para fora, e essa região aqui é menor, botei a seta para dentro. Então se eu fosse falar em linhas, seria mais ou menos assim, ó, aqui, aqui, tá? Agora, tem visagista, se você fosse fazer alguma coisa mais para visagismo, alguns teóricos poderiam considerar aqui, olha. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu tirar que ficou horroroso. Acho que agora vai. Ó, tá vendo aqui? Uma aqui e outra aqui. Só que ia dar muita linha. Ia dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então seria de 8 lados com base reta. Tá vendo? Mas dentro da proposta aqui, ah lá, ficaria assim. Da mesma forma, o que nós veríamos aqui de informação? Que o terço superior, né, o primeiro terço aqui, ele é mais apertado, o inferior mais apertado e o médio mais largo. E o terço médio, vou botar aqui, pessoal. Aguenta mais um pouquinho aí. Opa! E o terço médio, ah lá, cadê aqui? Não vai dar para ver não. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Ó, repara que o terço médio, se esse é o representado pela razão, esse aqui emoção e esse aqui ação, a gente vê que o emoção, que na verdade barra sentimento, barra afeto, barra porque isso tudo aqui acaba se traduzindo também em social. Facilidade em lidar com o social, mais emotivo, mais afetivo, pode ser tomado por emoções. Então isso aqui está dizendo isso, né? Que precisa de contato social, né? Que tende a pôr a emoção em primeiro lugar, como eu mostrei no slide anterior, né? E ainda com pontos de atenção, poderia ter reações emocionais fortes, sinceridade brusca, controlador, até que os pontos de atenção, né, que são geralmente aquele lado mais complexo ali da análise, né, do item, mesmo assim, você vê que até poderia ter a ver com ele, né, de reações emocionais fortes, não com frequência, mas poderia ter. A sinceridade ser brusca, né, e brutal, talvez sim, que aquela pessoa que é mais, né, 880 e aí de repente não tem paciência, a gente viu aqui sobrancelha baixa, olhos pequenos, então até que faz sentido. Mas só o lado, entre aspas, negativo que talvez eu aproveitaria aqui se eu fosse colocar o formato nessa análise aqui. Mas vocês estão vendo? Agora, se eu pego para analisar só o formato e esquecesse do restante, eu ia dar um tiro no pé ferrado. Entendeu? Por isso, pessoal, falo para vocês, em leitura facial fisionômica, né, formatos do rosto é secundário, é apoio ao principal, tá? Que é o principal, que olhos, nariz, boca, orelha, que assim é primário, é o principal.
Então, formato é secundário, até porque formato a gente consegue ver analisando terços, tá? Formato é secundário. Cabelo. Eu tenho um estudo aqui fantástico sobre cabelo. Se você gostaria de ver estudo sobre cabelo, coloca aqui. É secundário também. Porque já imaginou se eu fosse analisar ele só pelo cabelo? Ah, tem umas pontinhas aqui, então quer dizer que ele pode ter uma tendência aí a ser mais enérgico, né? Tem um colega que usa uma palavra muito boa aqui, né? E dá o exemplo de botar o dedo na tomada e ser mais elétrico. Eu acho esse exemplo muito bacana. Mas já imaginou se a gente fosse isolar só no cabelo? A gente ia tomar uma pancada enorme, porque ia dar um resultado assim, não é que a pessoa ia olhar e falar, olha, desculpa, mas não tem muito a ver comigo não, né? Então, olha, ele não precisa ser famoso ou ser anônimo, é só você entender o que você está fazendo aqui, né? Então, mesmo que ele fosse um anônimo, o que está aqui na face, e isso não engana. Bom, então é isso, pessoal, quero agradecer aí, principalmente agora o pessoal do YouTube, né? Lembrando aí, se não fez ainda, curtir, se inscrever com o sininho, comentar, faça isso. E quero dizer que o Clube da Face tinha morrido, mas o Clube da Face está ressuscitando de novo. Que muita gente procurando depois que eu resolvi pausar o Clube da Face, e aí depois eu tive que liberar para algumas pessoas, e aí eu vi lá tem muitos cursos em um só lugar, pessoal. E eu falei, gente, o que eu vou fazer com tudo isso? Se eu fosse sair colocando aqui no YouTube aula por aula até terminar, eu acho que tem tantas aulas que eu ficaria aqui um ano inteiro só postando vídeo todo dia e não acabaria a quantidade de vídeos que tem lá. Então, pessoal, se você quer aprofundar nesse assunto, você clica aqui no comentário, você pode ir no Instagram também, né? Entra lá no direct, me chama, eu respondo a todo mundo. Vocês vêm por aqui que eu respondo. Ou então, se quiser, pede meu WhatsApp lá no Instagram, eu dou para você, a gente conversa melhor. Tá legal, pessoal? Vai ser um prazer falar com você. E aqui tem um QR Code. Se você tiver pelo celular, você pode ir aí no link que eu vou deixar na descrição. Agora, se você tiver na sua TV ou no computador, você pode apontar aí o seu celular para o QR Code, que vai abrir lá o Clube da Face. Tá com um precinho, ó, bacana, tendo em vista que são mais de 20 cursos pelo preço de um, tá bom? Então, super vale a pena. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro de estudo de caso. Valeu!